Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E bom, o assunto que eu vou tratar desse vídeo é muito bem manjado, né? Que é o famoso remake, remaster de jogos e tal. E jogos que, tipo, precisam ter remaster e jogos que não precisam. Mas, nesse vídeo eu também vou falar se remakes precisam existir e se as obras podem ou não e têm o direito de serem refeitas, sabe? Se elas devem serem refeitas. Porque não é uma novidade pra ninguém que remakes, ultimamente, estão na moda. Principalmente depois do sucesso de vários jogos, como por exemplo Crash Team Insanity, os remakes da franquia Resident Evil que fizeram sucesso, menos esse daí, e é claro, o remake de Silent Hill e os remakes de God of War também anunciados. E claro, só nesse vídeo eu estou falando apenas dos remakes, porque se formos contar remaster, aí teve bem mais também. Mas antes que vocês me perguntem qual a diferença entre um remake e um remaster. Bom, a diferença é bem simples na verdade. O remaster apenas vai atualizar o jogo com os gráficos daquela geração, ou se eles forem bons o suficiente no console antigo, ele só vai dar uma melhorada, como foi o caso de The Last of Us do PS3 pro PS4 e o caso do Spider-Man do PS4 pro PS5. Eles também vão ter diferenças de sistema, como por exemplo no caso do Homem-Aranha do PS5, ele não tem telas de load, diferente da versão do PS4, e com isso eles colocaram as telas de metrô, de viagem rápida e tal, como um extra, ou eles também podem acabar atualizando os controles, como foi o caso do GTA Definitive Edition. Já os remakes são os jogos feitos do zero. Ainda, claro, reaproveitando os elementos do jogo original, porém feitos do zero. Como é o caso da saga remake de Resident Evil, os remakes de Pokémon e o remake de Metal Gear Solid 1, que é o Twin Snake. Nesse caso, eles têm mudança nas histórias também, tá? Mas isso não é uma regra necessária de um remake, dele ter mudança nas histórias. Ele pode sim conter a mesma história, mas com essas diferenças que eu falei, dele ser feito do zero e tal. Agora, um reboot, só explicando rapidamente, esse sim muda a história. Mas eles raramente aparecem no mundo dos games, eles são mais comuns em filmes e séries. Mas existem também alguns reboots famosos também, como por exemplo DMC e Devil May Cry. No geral, eu sinto que remasters hoje em dia não são tão necessários. Tanto é que o que mais está saindo agora são atualizações de versões de jogos que tinham no console anterior para o novo console. Como é por exemplo os jogos do Nintendo Switch, ou os jogos do Xbox, que também tem otimização para Série X e Série X, dependendo do jogo. Já o do reboot é um caso um pouco mais complicado daí de se falar. Mas no geral, eu não acho reboots necessários, tá? Principalmente porque eles acabam complicando um pouco a pessoa que quer aprender mais sobre a lore de tal universo e acaba tendo que ver duas versões diferentes por causa do reboot. Mas também não acho que eles são necessariamente ruins. Só não acho eles necessários. Agora os remakes é um caso muito bem à parte, já que eles, em alguns casos, eu acho 100% necessário. Mas vamos por partes. Primeiramente, quando que um jogo deve receber um remake? E bom, eu diria que o tempo mínimo seria há pelo menos 20 anos. Mas claro, isso também dependeria do estilo de jogo que a gente está falando e de qual franquia estamos falando, que também é outro fator bem importante nesse quesito. Vão ter franquias que vão precisar de mais de um remake mais cedo, vamos dizer assim, e vai ter franquias que vão precisar menos de um remake mais cedo. De qualquer forma, também temos que analisar o impacto que esse remake vai causar. Porque se for um remake de uma franquia bem conhecida, o jogo ser um remake, uma continuação, um spin-off ou coisa desse tipo, ia vender querendo ou não. Claro, a questão de vendas é um pouco mais complexo que isso, mas no geral ele ia vender bem, independente disso. Agora, se for um jogo de uma franquia mais nichada, aí a situação muda muito de figura. Ou não necessariamente a franquia nichada, mas ela é uma franquia que está na geladeira há bastante tempo, você lançar o remake pode fazer a diferença entre vender pra caramba e vender mal. Já que ou você pode ressuscitar aquela franquia que muita gente gostava, mas que ainda assim era nichada, ou você pode decretar o fim dela quase para sempre. Por que eu digo quase? Simples, porque pode haver um milagre e a franquia retornar. Mas, bom, é raro, muito raro, extremamente raro. E o terceiro e último caso que eu vou falar em relação a remakes é um caso curioso, que é sobre jogos ruins ou jogos que tiveram alguma mudança gráfica e coisa grande assim, tem que ou não receber remake na frente de jogos importantes da franquia. E bom, o que eu quero dizer com isso? É que gerou uma polêmica no relançamento do remake do Assassin's Creed 4, de que muitos fãs falaram que ele ganhou um remake antes do Assassin's Creed 1, que é um jogo que, vamos ser sinceros, tá? Ele era bem simplesinho daí, ele era um jogo, vamos dizer assim, mediano. Não era um jogo ruim, tá? O primeiro Assassin's Creed eu não considero um jogo ruim, mas também não é o melhor jogo da franquia. Tanto é que o 2 é muito mais jogado pela galera do que o 1, propriamente dito. Apesar do 1 ser importante também. Mas ele era um jogo bem mediano. Enfim, existem vários motivos do porquê que o Assassin's Creed 4 acabou ganhando um remake antes do Assassin's Creed 1. Mas o principal, e o que eu quero focar aqui, é pelo simples fato do Assassin's Creed 4 ser o jogo que estourou a bolha.
Ou melhor, é um jogo de história bolha da franquia. Eu acho que assim é mais propriamente dito de falar, porque esse fenômeno acontece com vários jogos. Exemplo disso, Resident Evil 4, GTA San Andreas e Final Fantasy VII. Vale lembrar que o termo furar a bolha não significa que a franquia não era influente ou que ninguém conhecia ela. Até porque Resident Evil mesmo para chegar do 4 jogos, outros jogos deviam ter feito sucesso. O que aconteceu é que aquele jogo atingiu mais do que o público habituável. E bom, esse fenômeno em si não tem nenhum problema, até porque expande mais a franquia, mas acaba gerando situações como essa, de um jogo que não precisava tanto de remake quanto um outro jogo. E sim, jogos ruins devem ter remakes. E eu até diria que jogos ruins que tinham um potencial grande, como é o exemplo do Sonic 2006, deveriam ter remakes mais do que jogos bons que não possuem remakes. Então sim, a conclusão que eu chego é que remakes são sim necessários, mas as empresas devem sempre escolher qual jogo merece remake e qual não merece remake. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, dê seu like e considere se inscrever aqui no canal. Compartilhe o vídeo para ele chegar em mais pessoas. E, bom, se quiser ajudar o canal financeiramente, eu vou deixar o link no meu Live Pix no comentário fixado. E é isso, fiquem bem e até o próximo vídeo. Foi!